Receba uma paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar que você já está de pé. Abra, por gentileza, a sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Quero fazer menção de um texto que se encontra no capítulo de número 25. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 25. Nós leremos a partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos procuram e localizam o texto, abra junto com a tua Bíblia o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus ainda tem uma medida para derramar sobre nós. E nós não sairemos daqui sem o seu direcionamento, sem a sua instrução e sem uma porção revelada da sua palavra. Quero aqui agradecer, falar aqui da minha alegria, da minha gratidão, agradecer ao Senhor por essa tão honrosa oportunidade de estar com vocês nesse dia. Já ouvia falar muito bem de vocês, já fui muito edificada pelos cultos através do YouTube. Estar aqui hoje nesse altar, servindo essa igreja, para mim é um presente. Que Deus abençoe a pessoa do pastor Antônio Larentes. Muito obrigada, pastor, pela sua confiança, pela receptividade, por me receber tão bem. Quero também agradecer a pessoa do evangelista Ivan. É isso? Acertei? Ivan, muito obrigada por lembrar de mim. É uma honra estar aqui com vocês, contemplando com os meus olhos que nós somos, de fato, a geração do avivamento. Você tomou posse de tudo que foi adorado, louvado aqui. Essa canção é profética, irmãos, e eu recebi ali no meu lugar, crendo que a nossa geração não está perdida. A nossa geração é uma resposta de Deus para este tempo, e o Senhor tem os seus remanescentes, os quais tem guardado, e nós viveremos sinais, prodígios e maravilhas nesses dias. Você crê nisso? Glória a Jesus. Que Deus abençoe toda a liderança, toda a alma de cavalo, toda a coordenação, todos os irmãos que aqui estão presentes. Está tudo lindo para a glória de Deus, e eu creio que em outubro o congresso de vocês será uma medida e uma porção muito maior do que o Senhor está derramando aqui nesses dias. Vocês acreditam? Amém. Quantos acharam o texto, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 25? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E você diz amém por essa palavra. Antes de se assentar, eu quero acreditar que você está do lado de um jovem vivo e cheio da presença de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você está do lado de um crente vivo, cheio da presença de Deus, mas você vai perguntar para ele só para testificar, irmãos.
Você vai fazer uma pergunta muito simples, que não é constrangedora, mas uma pergunta que vai revelar algumas coisas. Você vai perguntar para ele: está cheio ou está vazio? Calma que eu nem pedi ainda para perguntar, é só um ensaio. Você vai olhar para ele, mas sabe cara de profeta? Eu não sei se aqui tem profeta nessa casa. Eu quero acreditar que tem, porque aqui tem palavra, tem presença. E onde tem palavra, tem presença, tem adoração, tem profeta também. Você vai olhar para ele com cara de profeta, e profeta não dá risadinha não. Profeta fala sério, intimida mesmo com autoridade. Você vai olhar para ele e você vai dizer assim: está cheio ou está vazio? Aleluia. Dependendo da resposta dele, você já vai saber. Porque o crente que está cheio, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele responde ao que o Senhor está fazendo no ambiente. Você vai segurar na mão dele aí, na mão dela. Por gentileza, pode colocar a tua Bíblia aberta no banco. Nós vamos orar 2 minutos aqui. E você vai dizer para ele: se tiver cheio vai transbordar, mas se tiver vazio, Deus vai te encher. Falta pouco para meia-noite. Jesus não quer encontrar ninguém vazio. Senhor, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Vai encontrar fé e vai encontrar crente cheio. Vai encontrar fé na terra e vai encontrar crente cheio do Espírito Santo. Segura na mão dele e na mão dela. Faz ela entender que ela sentou do lado de um crente que está transbordando da presença do Espírito. E você vai orar comigo pedindo agora que as portas da palavra se abram, para que ele derrame sobre nós a medida necessária para que nós possamos continuar caminhando nesse tempo, nesta estação. Você vai segurar do lado da mão dele, do lado da mão dela, e você vai começar a pedir para Jesus falar com ele nessa noite, para Jesus falar com ela. Pai, graças nós te damos nesta hora. Nós já te sentimos aqui neste lugar. Tu és o motivo do nosso encontro, tu és o motivo da nossa reunião, tu és o motivo do nosso ajuntamento. E se não fosse pelo Senhor, nada do que se fez nessa noite se faria. A tua palavra diz que se não for pelo Senhor, o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. E nós já te louvamos, te adoramos e te sentimos aqui neste lugar, testificando que tu és Deus sobre esta casa. Mas nós queremos te pedir: há uma sede intransponível em nós. Há uma sede, ó Deus, que não é, ó Deus, saciada com coisas terrenas, mas só é abastecida com coisas espirituais. Nós queremos te pedir: nos enche nesta noite. Abre as portas da tua palavra sobre nós. Envia a tua instrução, o teu direcionamento e a tua revelação, e faz com que nós venhamos sair daqui fortalecidos, para que o teu nome seja glorificado. Aos fracos aqui presentes eu te peço, Jesus, ao abrir e fechar da minha boca, enquanto eu prego e a tua palavra é anunciada, e como disse o profeta Isaías, ela não volta para o Senhor vazia, antes cumpre aquilo que lhe apraz. A tua palavra diz que o Senhor não esmiuça a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Ao fraco presente eu te peço, fortalece. Ao caído eu te peço, põe de pé. Aquele que está desanimado, ó Deus, anima a alma de alguém pelo poder da tua palavra. Entra com salvação e alegra o nosso espírito. É o que nós te pedimos, crendo e te agradecendo. E você que crê e concorda com essa oração, se assente glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem glória a Deus aí, jovem? Glória a Jesus. Obrigada, Ju. Glória, eu não vou esquecer seu nome nunca mais. Glória a Deus. Meus irmãos, me empreste aqui a sua atenção por alguns minutos, prometo ser breve, mas eu tenho um recado de Deus para entregar para essa geração. E eu creio que o Senhor falará nessa noite aqui neste lugar. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Conhecido porque carrega uma parábola que tem sido uma alegoria, que de fato tem comunicado para nós nesse tempo algumas coisas a respeito do reino de Deus. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele na verdade é a continuação de um sermão que se inicia no capítulo de número 24, sermão esse
que é conhecido como sermão profético. A Bíblia diz para nós, e o contexto aponta para nós, uma narrativa em que Jesus, acompanhado dos seus discípulos, discípulos esses que caminhavam com ele, trabalhavam com ele, aprendiam com ele, sentavam-se à mesa com ele. Esses meninos que foram escolhidos e selecionados a dedo, não por conta das suas habilidades, porque de fato não havia nada de extraordinário na vida desses homens, mas havia um favor que os alcançara para que a escolha de Deus sobreviesse sobre eles. A Bíblia diz que Jesus está acompanhado dos seus discípulos, e estes estão saindo agora do templo em Jerusalém, e há uma expressão da parte desses homens, dos quais eles vão anunciar e, na verdade, comunicar o quanto estão maravilhados com toda a estrutura do templo, com tudo aquilo que os seus olhos conseguem contemplar. E Jesus, respondendo a toda aquela expressão, tudo que eles estão comunicando, tão maravilhados com toda aquela estrutura, Jesus vai meio que jogar um balde de água fria nas emoções dos seus discípulos naquele momento, mas na verdade não é para desanimá-los, muito menos para desmotivá-los, mas para fazer com que eles pudessem colocar os seus olhos no lugar certo. Eles estão maravilhados com toda a estrutura do templo, e Jesus vai respondendo dizendo: tudo que vocês estão contemplando não ficará pedra sobre pedra neste lugar. Parece que Jesus está falando sobre algo que é diluível, sobre algo que pode ser desmoronado, mas na verdade o que Jesus estava dizendo é que estrutura nenhuma poderia salvar, estrutura nenhuma poderia firmar alguém, estrutura nenhuma poderia fazer aquilo que só a pedra angular fazia, aquilo que só o próprio Cristo poderia fazer. Jesus, em um momento reunido com seus discípulos, vai questioná-los, perguntando, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a pergunta acontece em Cesareia de Filipe, uma terra e uma cidade pagã, onde os homens naturalmente levantavam poste ídolos para adorar, um lugar onde era um ambiente de resistência espiritual. Jesus, chegando com seus discípulos naquela cidade, vai questioná-los a despeito da sua identidade, do que os homens dizem a respeito dele. E a Bíblia diz que, questionando, alguns discípulos vão dizer: uns dizem que o Senhor é Elias, outros te comparam a Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista ou qualquer um dos outros profetas. Mas Jesus, retornando a pergunta para os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele, andavam com ele, se assentavam à mesa com ele, aprendiam com ele, ele vai dizer: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, debaixo de uma revelação de Deus, vai responder a pergunta de Jesus dizendo: tu és o Cristo, oh aleluia, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo a Pedro, vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E é por isso que eu te digo: tu és Pedro, no original um fragmento de pedra, um pedaço de uma pedra, mas eu sou a rocha firme, a rocha eterna, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não estava dizendo de uma estrutura, Jesus estava falando da igreja. Jesus não estava falando de uma placa, Jesus estava falando de uma igreja. Jesus não estava falando de um sistema, Jesus estava falando de uma igreja. E nada pode derrubar a igreja que não está firmada em um sistema, a igreja que não está firmada em uma estrutura, mas a igreja que está firmada nele. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Aquele que está nele, o vento passa, mas não leva, a tempestade passa, mas não leva, a chuva passa, mas não leva, porque aquele que está firmado nele permanece para a eternidade. Tem alguém que está firmado em Jesus? Jesus está frustrando talvez a emoção dos seus discípulos naquele momento, dizendo: não ficará pedra sobre pedra. E começa de fato a anunciar e a pregar o sermão que nós conhecemos como sermão profético. E parece que esse sermão é um sermão que não tem conexão com a realidade atual que eles estão vivendo, mas esse sermão traz uma revelação. Diga após mim: revelação.
Revelação do que ainda não aconteceu, mas a certeza daquilo que iria acontecer. E todas as vezes que nós recebemos do Senhor uma revelação, nós temos a ação de Deus revelada por meio da sua palavra. E com a revelação, a ação de Deus que está sendo revelada, nós temos também a oportunidade de nos preparar para aquilo que vai acontecer. Qual é o privilégio da igreja? O privilégio da igreja é óbvio. Nós recebemos do Senhor uma promessa de salvação, uma promessa de recebermos dele a coroa da vida, de ouvirmos da boca do nosso Jesus: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós recebemos do Senhor uma promessa de que cearemos com ele na nova Jerusalém, que nos assentaremos com ele reinaremos e governaremos. Nós recebemos do Senhor tantas promessas grandiosas, mas na verdade isso não nos faz melhores nem maiores. O que de fato nos diferencia e nos distancia daqueles que estão lá fora e faz com que hoje nós estejamos num lugar de vantagem, ainda que alguém acredite que servir a Deus não é vantagem, ainda que alguém acredite que entregar a mocidade para Deus não é uma vantagem, ainda que alguém acredite que ter conhecido a Deus ainda no berço, ser apresentado no altar não é uma vantagem. A vantagem que na verdade nos diferencia é que nós estamos caminhando por uma revelação, que é a certeza não do que já aconteceu, mas a certeza daquilo que vai acontecer. E qual é a certeza da igreja? Aleluia. Ainda que os teus olhos carnais não viram, qual é a certeza da igreja? Que ele veio. Aleluia. Ele se entregou na cruz e padeceu por todos nós. Ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e em breve voltará. Oh, aleluia. Alguém diz que é a história da carochinha, mas para a igreja isso é revelação, e essa revelação nos dá a oportunidade de nos preparar, não para o que já aconteceu, mas pela convicção e a certeza daquilo que vai acontecer. Olha para esse jovem que está do teu lado e diz para ele: nós estamos debaixo de uma revelação, ele voltará. Diga para esse jovem: Jesus quer te encontrar queimando, Jesus quer te encontrar aceso, Jesus quer te encontrar crente, Jesus quer te encontrar glorificando, Jesus quer te encontrar cheio da presença dele. Aleluia. Isso é o que de fato nos diferencia e nos coloca em vantagem, porque aqueles que estão lá fora não acreditam nessa revelação. E eu amo que Jesus disse aos discípulos, orando, quando 70 voltam de uma missão, e ele diz: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor ocultou essas coisas dos grandes, dos sábios, dos entendidos, e revelou aos teus pequeninos. Tem pequeninos de Deus aqui nesta noite. Você não crê porque a tua mãe crê, você crê porque a revelação de Deus te alcançou. Você não crê porque alguém pregou, você crê porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo encontrou teu endereço, foi até você, te tirou de onde ninguém podia tirar, fez por você o que ninguém podia fazer, te deu um banho de sangue, trocou as tuas vestes, te deu um nome de honra, te fez sentar entre príncipes e princesas. Ele te deu uma revelação, e é por isso que nós estamos aqui dizendo: ele vem e nós seremos a geração do avivamento. Aleluia. Escute, Jesus está pregando, e qual é a intencionalidade de Cristo aqui? É difícil falar de intenção, mas aqui por meio da revelação da palavra, nós podemos perceber que aqui Jesus não quer só noticiá-los, ou notificá-los, ou trazer uma informação somente, mas Jesus está antecipando algo que não aconteceu, mas vai acontecer. No sermão profético, Jesus começa a falar do princípio das dores, da grande tribulação. Jesus usa a expressão da volta do Filho do Homem, usa a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos, e todo o sermão é construído por uma palavra que afirma que ele voltaria, que nós prestaríamos conta de tudo aquilo que fizemos e precisaríamos estar preparados. E qual é a intencionalidade de Cristo? Aqui na verdade nós vamos perceber que Cristo não quer só trazer uma informação do que vai acontecer, mas Jesus quer de fato deixar esses discípulos
preparados. Preparados por quê? Porque entre a sua ascensão, quem está comigo, diga amém. Entre a sua ascensão, Jesus começa não só a falar das coisas que futuramente aconteceriam, mas ele também traz mensagens que diz que ele estaria próximo de ser entregue nas mãos dos soldados romanos. Ele começa a falar, o Filho do Homem vai ser entregue, e é necessário que isso aconteça para que se cumpra o que os profetas disseram. Jesus começa a anunciar coisas que aconteceriam em breve e coisas que aconteceriam futuramente. E aqui qual é a intenção de Cristo? Não é só trazer uma informação, mas é preparar esses discípulos para que entre o período da sua ascensão e o período do seu retorno, esses discípulos, e não só os discípulos, mas nós como igreja, todos nós, permanecêssemos acesos na sua presença. Então a intenção de Cristo não é só afirmar que ele voltaria, não é só isso, mas é instruí-los para que nesse meio espaço de tempo, depois dele subir, e enquanto ele não voltar, aleluia, depois dele subir, e enquanto ele não descer, Jesus não quer uma igreja morta. Jesus não quer uma igreja apagada. Jesus não quer uma igreja desligada. Jesus quer uma igreja viva, uma igreja incandescente, oh aleluia, uma igreja cheia da presença do Espírito de Deus. Olha a instrução que João nos conta, eu vou, mas não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou, mas eu vou para preparar lugar, mas quando eu for, eu mandarei para vós o Consolador. É Ele que vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei, é Ele que vai consolar vocês. O que é isso? É o cuidado de Jesus dizendo, enquanto eu não vier, eu vou mandar o Espírito que enche, o Espírito que direciona, o Espírito que consola, o Espírito que aviva, o Espírito que batiza, o Espírito que convence, o Espírito que cumpre a sua promessa. Nesse tempo, Jesus se preocupa como eles vão ficar. Eu preciso instruí-los. E a parábola das 10 virgens é basicamente isso. Eu quero correr aqui para te explicar algumas coisas. Jesus vai usar uma figura extremamente cultural dentro do contexto judaico, para explicar como é que as coisas aconteceriam naquele dia, para explicar como de fato seriam as coisas no grande dia, como as coisas se dariam no reino dos céus. E ele vai usar a figura das 10 virgens, que nada mais, nada menos, são moças virgens escolhidas, separadas a dedo, para uma função muito importante no dia do matrimônio, no dia do casamento, no dia da celebração da noiva com o noivo. Diferente do que nós estamos acostumados a perceber, e dentro da nossa cultura ocidental, nós vamos perceber que, na verdade, aqui no Brasil, na nossa cultura, quem aguarda no altar é o noivo que se antecipa, é o noivo que se perfuma, é o noivo que se atavia, é o noivo que se prepara, e ele aguarda ansiosamente, e dependendo da noiva, geralmente ela demora 1, 2, 3, 4 horas, dependendo do enrosco que der, ela demora mesmo, e a gente fica ansioso no dia da celebração, esperando essa noiva chegar, e na hora que a noiva chega é triunfante, irmão, porque é o momento mais esperado. Só que dentro do contexto judaico não é assim que acontece. Quem aguarda no altar é a noiva que se atavia, oh aleluia, é a noiva que coloca suas vestes purificadas, é a noiva que se perfuma e vai ao lugar do encontro, lugar da celebração, lugar onde aquele matrimônio será oficializado. Essa noiva que aguarda quanto tempo tiver que aguardar, essa noiva que espera quanto tempo tiver que esperar, essa noiva que fica olhando para o relógio dizendo, ele disse que viria e ele vai vir. Eu me preparei para esse dia, eu me preparei para esse encontro. Eu ouvi um glória a Deus aqui atrás, ouvi 2 glória a Deus aqui na frente, porque noiva, oh aleluia, e eu disse isso em algum lugar e vou repetir aqui, Jesus só vem como ladrão para quem não aguarda. Para quem aguarda Jesus voltar, Jesus não vem como ladrão, Jesus vem como esposo. Jesus só vem como ladrão para quem está entregue, para quem está perdido, mas para quem é noiva, para quem é igreja, ele não vem como ladrão, ele vem como esposo, dizendo, eu estou chegando, aleluia. Escute, aleluia.
Essas 10 virgens são amigas da noiva, que carregam uma função muito importante. Para os judeus, o casamento acontece na viração do dia às 18 horas. A ausência de sol traz o quê? Escuridão. A escuridão é a ausência da luz. E o que essas 10 virgens vão fazer? Elas são responsáveis por saírem de casa com a sua lamparina, que era o objeto de iluminação da época, preenchidas com azeite, que era o combustível para manter aquelas lamparinas acesas. E elas saíam da sua casa ao meio do caminho, pelo meio do caminho, ao encontro do esposo. E qual era a intenção aqui? Era clarear o caminho, preparar o caminho para que esse noivo chegasse até a noiva. E algumas coisas aqui vão acontecer. O que é que vai acontecer, que vai nos ensinar algumas coisas? Todas elas são virgens, todas elas são amigas da noiva, todas elas são separadas para este ofício, todas elas têm a mesma função, todas elas têm o mesmo instrumento, todas elas têm a mesma ferramenta. Só que nós vamos perceber que algumas delas vão se diferenciar. E o que vai diferenciar? Não é a função que elas realizam, não é o objeto que elas carregam, não é a amizade que elas têm com uma noiva, não são as vestes que elas estão utilizando. O que de fato vai diferenciar aqui é a preparação mediante a demora do noivo. Eu vou repetir para alguém entender. Todas elas são virgens, só que algo no texto vai acontecer, e esse algo vai separar. Entre um grupo de 10, 5 são loucas e 5 são prudentes. E o que é que vai dividir um grupo que até então era formado por uma única quantidade, 10 virgens? O que é que vai dividir, fazendo com que esse noivo reconheça que entre um grupo existem 5 que são loucas e 5 que são prudentes? A demora do noivo. O texto diz que tardando o esposo, elas estavam programadas para receber esse esposo em um determinado horário. Quando a gente pensa que ele tardou, a gente entende o quê? Que tinha um horário marcado para ele chegar. Esse noivo atrasa. Só que eu vou dizer do jeito que Deus me disse, para que alguém entenda aqui nessa noite. O Senhor me disse: Juliana, esse atraso não foi falta de compromisso, não. Esse atraso não foi falta de gestão de tempo. Esse atraso não foi uma má organização. Esse atraso foi o responsável para revelar quem estava preparado para entrar. Oh, aleluia! Quem estava preparada para celebrar, oh, aleluia! E quem na verdade só estava preparada para um momento. O azeite que as loucas carregavam não era um azeite, trazendo para a figura do texto e para o que o texto quer nos colocar, não era um azeite para a eternidade, era um azeite momentâneo. Não segurava aquela lamparina acesa muito tempo, não segurava aquela lamparina acesa por muitas horas. E o que nós vamos perceber? Que esse atraso vai dividir um grupo que até então são conhecidas como virgens, mas o atraso vai nominar 5 delas são loucas e 5 são prudentes. Vai doer um pouquinho, mas eu vim para entregar o recado que Jesus colocou no meu coração. O Senhor está dizendo: o grupo é um só, mas eu ainda sei quem é quem. Eu vou repetir: um grupo é um só, estão todas juntas, mas não estão do mesmo lado. Eu ainda sei quem é virgem separada, quem é virgem consagrada. Quem se prepara não é só para o mar de cavalo, quem se prepara não é só para o congresso em outubro, quem se prepara não só para uma oportunidade, mas quem se prepara de fato para a eternidade. Quem se prepara para a eternidade não carrega azeite só para um momento. Quem se prepara para a eternidade carrega azeite no sábado, carrega azeite no domingo, carrega azeite na segunda, carrega azeite na terça, carrega azeite quando acaba o culto, carrega azeite antes do culto, porque alguém que se prepara para se encontrar com Deus não se prepara só para pegar o microfone, não se prepara para cantar uma canção, não se prepara para dar uma saudação, se prepara para se encontrar com Ele. E quem se prepara para se encontrar com Ele está preparada para qualquer outra coisa. Aleluia, aleluia, aleluia.
Não, eu vou orar porque o líder disse que vai me dar oportunidade. Não, você não vai orar porque vai ter oportunidade. Você vai orar porque você ama Jesus e a sua presença e quer morar no céu. Não, eu vou ler Bíblia porque nesse culto meu líder disse que vai me dar uma oportunidade. Não, você não vai ler Bíblia porque você vai ter uma oportunidade. Você vai ler Bíblia porque você quer conhecer a Cristo e quer morar no céu. Por quê? Porque se eu só leio Bíblia quando eu tenho oportunidade, no dia que eu não tiver oportunidade eu não leio. E isso é sinal de crente, isso é sinal de virgem, que só se programa, que só se prepara para uma oportunidade. Mas eu vim pregar que a uma de cavalo é geração do avivamento. E geração do avivamento não se prepara só quando vai ter oportunidade, se prepara para a eternidade. Segura na mão desse jovem, pergunta para ele: está preparado só para um momento? Ou está preparado para a eternidade? Está preparado só para o agora? Ou está preparado para ir morar com ele no céu? Está preparado só para pegar o microfone? Ou está preparado para dar glória a Deus e aleluia, junto com os anjos, junto com os serafins, junto com os arcanjos? Eu acredito numa geração que se prepara. Fica sobre os teus pés, meu tempo já acabou, preciso encerrar. Escute isso daqui. Aleluia. Cadê o tecladista? Ele está aí, eu estou achando os jovens tão tristes. Vê se você faz alguma coisa aí para eles ficarem mais assim, sabe? Para eles não saírem daqui bravos comigo. Glória a Jesus. Jesus está, aleluia. Jesus está alertando a nós como igreja, dizendo: não dá para se preparar só para uma oportunidade. Por quê? Por que aqui a ideia que nós temos é que elas se prepararam para uma oportunidade? Porque elas não estavam organizadas para o atraso, elas não contavam com isso. Sabe qual é mais ou menos a situação? É como se elas estivessem saindo de casa, olhassem para o seu objeto, para suas vasilhas, para suas lamparinas, e elas estão vendo aquele azeite na metade, mas parece que elas já conhecem o caminho, parece que elas já sabem a hora que ele vai chegar, parece que elas já têm a certeza de como vai acontecer. Você conhece alguém assim, irmão? Ah, eu vou, mas eu já sei, quem vai pregar é fulano, quem vai cantar é ciclano, quem vai dirigir é beltrano, eu já sei o que vai acontecer. Eu não sei te dizer em números quantos cultos eu já prestei ao Senhor, mas foram muitos. Não quantos eu gostaria, mas foram muitos. E eu nunca vi um culto ser igual ao outro. Eu já vi num culto que eu não dava nada, Deus tomar criança para marchar no meio do corredor e renovar a igreja. Eu já vi num culto que não dava nada, e não aconteceu faz muito tempo não. Recentemente, eu dentro da minha igreja, chegou o pregador. E eu vou falar isso aqui, irmão, porque a gente faz isso mesmo, a gente não presta. Eu disse: será que sai alguma coisa? Eu estava igual Felipe: será que sai alguma coisa? Será que sai alguma coisa boa daí? Irmão, o menino abriu a boca. E Jesus, quando quer honrar alguém, eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Sabe aquele culto que você diz: ah, não, é um culto de quarta-feira, um culto de semana, eu vou de qualquer jeito. Não é congresso, não é conferência, não é festividade, não é nada, eu vou de qualquer jeito. Cuidado. Juliana, quando é que Jesus vai voltar? Hoje. Jesus vai voltar hoje. Mas não é amanhã, o amanhã nem existe. O amanhã a Deus pertence. Eu trabalho com a ideia do agora, porque é agora que eu estou vivendo. É agora que eu tenho oportunidade de adorar. É agora que eu tenho oportunidade de me arrepender. Elas estão olhando para o seu recipiente, estão dizendo: ah, isso aqui de azeite dá. É para a séria. E Deus me manda dizer para alguém: o que você tem te trouxe até aqui, mas para o lugar que eu quero te levar não é suficiente. Para de caminhar na reserva. Porque se eu tiver que te levar por outro caminho, como é que você vai caminhar? Se eu quiser mudar tua rota, como já foi pregado aqui sobre Isaac, ah, o que eu tenho de azeite dá para ir até Egito. E Deus dizendo: coitado, eu vou levar ele para Guerá. Você está achando que você vai caminhar com Deus só uma milha, e Deus está dizendo: come pão e bebe água. Porque longa é a tua caminhada. Elas estão olhando, estão dizendo assim: ah,
pouquinho, mas dá. Sabe por quê? Porque o casamento é 6 horas, a gente sai de casa 5h20, encontra ele 5h40, quando é 6 horas a gente tá lá. Vai, vamos, vai dar certo. Aleluia. Sabe por que a gente se tornou indiferente com o ambiente do culto? Porque a gente não se prepara mais para ele. Eu creio numa geração que antes de sair de casa dobra o joelho. Eu creio numa geração que quando começa a dar o horário do culto, ela já liga naquele YouTube, ela já coloca aquele louvor que incendeia a casa, ela já começa a entregar a Jesus uma adoração fresca. Ela começa a escolher a roupa dizendo: o que eu vou me vestir hoje para me encontrar com o meu mestre? Que roupa que eu vou colocar hoje para ver o meu Jesus? Mas hoje você vem para ver pregador, hoje você vem para ver grupo louvar, hoje você vem para bater carteirinha. Mas Jesus está dizendo: crente que é, ai, aleluia, crente que é virgem prudente, ele não vem para bater carteirinha, ele vem para se encontrar com o noivo. Aí o texto diz que elas, aleluia, eu acredito numa geração que se prepara. Juliana, você está dizendo que eu não tenho que me preparar para pregar? Tem, irmão, mas se você não tiver agenda para pregar, você tem que orar e jejuar e buscar Deus do mesmo jeito. A gente não tem que se preparar só para fazer, a gente tem que se preparar para estar. Estar com Ele é suficiente. Estar na presença dEle é suficiente. As loucas estão dizendo: que eu tenho dá, vamos embora. Mas as prudentes não. As prudentes estão dizendo: olha, eu conheço esse caminho. O que eu tenho até dá, mas eu não gosto de caminhar no limite. O que eu tenho até dá, mas se eu precisar eu vou estar preparada. Se Ele quiser me fazer andar mais longe, eu vou estar preparada. Se Ele apresentar diante de mim uma nova oportunidade, eu vou estar preparada. Eu quero acreditar que tem jovens tão cheios aqui que se eu não viesse para esse culto nessa noite, tinha alguém com uma mensagem pronta, dizendo: pastor, pode me colocar, porque Deus me visitou essa madrugada. Pastor, pode dar o microfone para mim, porque eu não caminhei por uma oportunidade, mas quando a oportunidade chegou eu estava pronto. Se Jesus quiser fazer você caminhar mais do que você achou que caminharia, Ele está dizendo: o teu tanque está preparado para isso, a tua lamparina está preparada para isso. O texto diz que no meio da madrugada, no início da madrugada, vai se ouvir um clamor. É o clamor de quem? De um mensageiro. É o clamor de quem? De uma atalaia. E sabe o que o Senhor me disse? Virgem dorme, atalaia não. Virgem dorme, mensageiro não. Virgem dorme, sentinela não. Ele está no lugar alto privilegiado, dizendo: quando o noivo apontar, eu vou acordar quem está dormindo. Quando o noivo apontar, eu vou tocar a trombeta. Quando o noivo virar, eu vou dizer: acorda, desperta tu que dormes, para Cristo te esclarecer. Existem atalaias que Deus não deixou dormir, para dizer: é tempo de gritar, não de convencer. Avisar e convencer são duas coisas totalmente diferentes. E o que Deus está nos convidando a fazer não é convencer, é acordar. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Eu entrego o microfone, mas antes disso eu preciso orar. Você vai louvar, vai salvar a mensagem. Glória a Deus. Escute. Qual é a boa notícia dessa palavra, irmã Juliana? A boa notícia é que ainda não deu meia-noite. Qual é a boa notícia dessa mensagem? A boa notícia é que no relógio espiritual ainda não deu meia-noite. Qual é a boa notícia que nos encontra na noite desse dia? Que no relógio de Deus falta pouco, mas ainda não deu. E se não deu meia-noite, dá tempo de buscar azeite. Se não deu meia-noite, dá tempo. O dono da oliveira está na casa. O dono é Caio, o dono da oliveira está na casa. E ele está dizendo: pede, pede, pede. Quem está cheio vai transportar, e quem está vazio ele vai encher, vai encher, vai encher. As minhas vestes brancas
as tuas vestes. E não falte azeite sobre a tua barachéria. Quem está querendo se encher, essa é a hora, irmã. Não fica olhando para mim não, porque eu não tenho nada para te dar. Quem está querendo se encher, esse é o momento. É o momento de pedir perdão. O barulho dos seus passos. É o momento de se arrepender. É o momento de pedir: Jesus, me enche. Eu quero entrar pra boda. Eu quero entrar pra ceiar contigo. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu vou, é só bater que vou abrir pra você. Todo espírito de apatia, nós damos uma ordem agora. Todo espírito de frieza, nós damos uma ordem agora. Todo espírito de indiferença, nós damos uma ordem agora. A minha geração é a geração que transborda. A minha geração é a geração que recebe além do que comporta. A minha geração é a geração vamos dançar, acesa. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando ver dançar. Maranata, Maranata. Nós vamos orar. Quem aqui precisa ser cheio de Deus? O que você tem te trouxe até aqui. Tem gente que está dizendo: estou vazio. Vazio você não está, porque crente vazio não chega aqui. Não chega. Você pode estar no limite, mas Deus está dizendo: eu não te quero nesse lugar. Eu quero você transbordando. Há um novo nível de Deus. Há uma nova medida de Deus. Eu sinto graça de Jesus aqui. E o Senhor está dizendo: para os lugares que eu quero te levar, não dá para caminhar na reserva. Para os lugares que eu quero te fazer pisar, não dá para caminhar no limite. Tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais. Eu quero orar por dois tipos de pessoa aqui. Primeiro, você que é crente salvo, mas que sabe: eu estou vazio. Você já é salvo em Cristo Jesus, mas você reconhece: eu deixei de abastecer, eu deixei de buscar. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Se nós não estamos recebendo, é porque não estamos pedindo. Qual foi a última vez que você orou para ser batizado com o Espírito Santo? Qual foi o último jejum que você fez para ser batizado com o Espírito Santo? Nós não estamos recebendo, não é porque Deus não tem poder de fazer, é porque a gente deixou de desejar. Você é crente salvo, mas está vazio. Eu quero orar por você. Segundo tipo de pessoa, e você vai vir aqui na frente como sinal de confissão pública. Você entrou aqui neste culto afastada dos caminhos do Senhor, mas você entende que precisa, nessa noite, se reconciliar com Cristo. Perceba que eu não disse que você quer, você entende que precisa. Querer você não quer. Nem estar aqui você queria. E talvez você esteja se perguntando até agora: por que é que eu vim? Aleluia. Você veio porque uma revelação te alcançou. Você veio porque a misericórdia de Deus te alcançou. Você talvez ainda não confessou Jesus como teu Salvador, como teu único e suficiente Salvador. Aleluia. Ó, gente, ó a cara de crente desse menino. Eu achei que ele vinha orar por alguém. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Aleluia. No altar, na lavacéria, no altar, oh aleluia. Você entende? Não é o que eu quero, Juliana. O que eu quero é pecar, mas eu preciso. Eu entendo que Jesus me trouxe aqui para me avisar. Ainda não deu meia-noite. Dá tempo de me encher. Dá tempo de me arrepender.
Sai do teu lugar, onde você estiver, e vem aqui para frente. É noite de salvação. Tem mais um jovem vindo aqui. Oh, aleluia. Eu estou numa Assembleia de Deus que se alegra com a salvação daqueles que o Senhor escolheu. Jesus está salvando. Se você estiver do lado de alguém que você sabe que está afastado, que está mais para lá do que para cá, seja uma atalaia hoje. Segura na mão dele e diz: eu vou contigo, eu vou contigo. Mas vazio você não sai daqui. Tem mais gente descendo da galerinha. Deus está salvando. A salvação do Senhor chegou a este lugar. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Pastor Enéas, te amo. Sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Cante. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou sua casa. Venha batendo, vem pra frente. Sentir você da renovação, se encher novamente, Senhor, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Missionários, evangelistas, venham orar pelas irmãs que estão aqui. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara. Não perca a oportunidade, talvez amanhã você não terá a segunda chance. O Senhor te chama hoje, não é amanhã. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Você que é cheio do Espírito Santo, quer que Deus faz morada em você, você quer ser batizado com o Espírito Santo, venha para frente, dê o primeiro passo. Ainda dá tempo, estou segurando, não vou terminar o culto enquanto você não se sair do seu lugar e vir para frente. Hoje é noite de revestimento, hoje é noite de salvação, hoje é noite de cura. As evangelistas, as missionárias, vem para frente orar para os irmãos.